O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tenho medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com lucro. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, mas esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas àquele que nada tem será tirado até mesmo o pouco que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje a igreja faz memória de Santa Isabel da Hungria, uma grande santa que tem muitos devotos, sobretudo na Europa. Ela foi contemporânea a São Francisco de Assis e foi rainha, teve 3 filhos e uma mulher de profunda virtude, piedade e santidade mesmo. Fica viúva e depois então, ao ficar viúva, aprofunda ainda mais aquilo que já vivia, reza ainda mais e faz ainda mais caridade, né? Então Santa Isabel fundou muitos hospitais, sobretudo, e fazia toda uma parte de cuidar da dignidade das pessoas mais pobres, né? Daquilo que às vezes o ser humano realmente não tem e que o torna indigno. Portanto, uma mulher que viveu santamente o matrimônio e na sua viuvez, apesar de riquíssima e bela, ela se dedica ao Senhor. Fico pensando que às vezes algumas mulheres que estão com um casamento difícil, ao ouvir uma história como essa, né? Posso começar a pensar até besteira, né, filha? Ai, Jesus, se o Senhor levasse ele, ó, eu ia ainda mais na igreja. Não pense isso, né? Mas foi isso que ela viveu. O que ela fez com a viuvez? O que ela fez com a viuvez? Ela aprofundou-se ainda mais nas coisas do Senhor, né? São Paulo diz assim que o homem solteiro ou a solteira, enquanto está solteiro, dedica-se às coisas de Deus, né? É uma tristeza o que vivem os nossos jovens. Enquanto não são casados, ao invés de aproveitar, ou enquanto estão solteiros mesmo,
Aproveitar para se dedicar muito a Deus, à oração, à igreja, às coisas, porque depois o namoro tem seus compromissos, né? Famílias e tudo mais, não. Desperdiçam esse tempo, né? E quantos aí também, nós padres ouvimos muito dessas histórias. Fica viúvo. Quando estava casado, não botava um graveto na churrasqueira. Nenhum. Aí ficou viúva, vai bater numa bobeira de querer fazer os gravetinhos que sobrou, meia dúzia, pegar fogo. Ao invés de se dedicar ao Senhor. Já tem filho, às vezes já até é avô, é avó, de vez de se dedicar ao Senhor, não, pega os gravetos, e o legal é que vocês estão entendendo o que eu estou falando, pega os gravetinhos que sobrou, que enquanto casado não usava, e agora faz questão de queimar. Santa Isabel da Hungria é um grande testemunho disso, como tantas pessoas que entendem o propósito da solidão humana nessa vida, do não ter ninguém, de um jeito muito produtivo, santo e frutuoso para todos, sobretudo para si mesmo. Santa Isabel da Hungria foi bem casada, não é que foi mal casada, não é que deu graças a Deus quando morreu o traste, pelo contrário, o seu rei era um homem muito bom também, mas se dedicou e é também um grande exemplo de desapego material, uma mulher que realmente gastava muito dinheiro da sua fortuna, porque é rainha, né, para com os pobres. E aí sim, após a viuvez, ela entra na chamada ordem terceira dos franciscanos, uma vez que ela não podia ser monja, mas ela vive radicalmente uma vida de oração diária, né? Essas ordens terceiras, quando a gente escuta falar, e a igreja tem 4 grandes ordens terceiras. A ordem terceira dos franciscanos, dos dominicanos, dos beneditinos e dos carmelitas. São pessoas que se identificam com o carisma, né, daquela congregação, daquele mosteiro ali, daquela espiritualidade, e no mundo, com seus afazeres, buscam viver a vida mais próxima possível daquilo, no mundo, que aí então é uma vida de disciplina espiritual, de renúncias, de buscar uma coerência de fé, né, se inspirar nos santos dessas espiritualidades. Que é para nós hoje, nesse sopro do Espírito Santo que Deus faz e que Deus amplia, as novas comunidades. Tem um fundo nisso aí, um grande fundo nisso. Uma vez que nós não temos perto de nós um mosteiro beneditino, não temos perto de nós um mosteiro franciscano, carmelita ou dominicano, são os leigos que se reúnem ao redor de um carisma, de uma inspiração, que às vezes lembram até esses santos, para viver uma vida mais doada a Deus e de busca verdadeira de santidade através de compromissos de oração, de práticas de vida, de algumas mortificações, penitências, renúncias, e viver na inspiração dos santos os 3 conselhos evangélicos: a pobreza, a castidade e a obediência, de modo mais radical possível e do modo em que seja possível a um casado, a uma viúva, a um jovem que ainda namora, a um adolescente que ainda estuda e coisas desse tipo. Então foi isso que viveu Santa Isabel da Hungria, se associou à ordem terceira dos franciscanos e chegou a vestir hábito e tudo, e aí sim, em vista disso, passou a viver uma vida extremamente simples, ainda sendo rainha, ainda estando no palácio. Então deu fim aos cabelos, aos luxos, às vaidades, e vivia uma vida extremamente modesta dentro do palácio. E disso tudo fez caridade, né? E foi um grande exemplo de santidade. E aí então, irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, dessa semana que vem, tanto no domingo quanto durante a semana, vai nos falando do juízo final, vai nos falando de um rei que volta em várias imagens e parábolas, e vai nos falando de morte. Por isso, então, nós temos essa primeira leitura do livro dos Macabeus ao longo dessas semanas, que vão contando histórias de homens macabeus que morreram por fidelidade a Deus. Ontem foi um velho, não é isso? É que eu estou enganado, é o Eleazar. Não foi o Eleazar ontem? Eleazar. Que disse: Deus me livre, por causa de um restinho de vida, trair a lei, trair a Deus, dar mau exemplo para os jovens, por causa de um prazerzinho que era comer a carne de porco, e ele foi espancado e disse: Deus está vendo que o meu corpo sofre,
mas a minha alma está alegre porque eu o temo, e não trairei a Deus. São vários relatos de martírio, por amor a Deus, a lei e a fé. Hoje então, nós temos aqui essa mulher extraordinária, a mãe de 7 garotos, 7 jovens, 7 irmãos, muito fiéis a Deus, e que foram descobertos nessa sua fidelidade. Então eles são presos, e na presença da mãe, um por um vai sendo assassinado. E a mãe olha, e vai dizendo a leitura, nos olhos de um por um, e vai dizendo: meu filho seja homem, tema a Deus, morra. Não intercedeu pelos filhos, e em momento algum disse para os filhos: meu filho é só uma carne de porco. Abre parênteses, o preceito da carne de porco é para os judeus da antiga aliança, fecha parênteses, ok? Coma sua carne de porco, e a partir aí da semana que vem, quem for fazer, sobrando lá para fazer um torresmo, nós estamos em obra, mas a entrada da casa paroquial é pelo fundo, batendo no portão, forte a gente escuta: traga seu torresmo, fecha parênteses. Mas era um preceito da fé deles, para não se contaminar com o paganismo. Carne de porco não tem mais esse sentido hoje, mas para nós hoje, cristãos, quantas coisas nos colocam em comunhão com o paganismo desse mundo, com a devassidão desse mundo, com as atrapalhadas desse mundo. E veja, esses meninos então vão sendo levados ao martírio. E aí a palavra vai dizer algo assim no versículo 20, nós estamos no livro, segundo livro dos Macabeus, capítulo 7, versículo 20. Mas especialmente admirável e digna de abençoada memória foi a mãe que num só dia, diante dos próprios olhos, viu morrer 7 filhos assassinados, um por um na frente dela, e tudo suportou valorosamente por causa da esperança que depositou no Senhor, por causa da esperança na vida eterna. Versículo 21. Cheia, a mãe, cheia de nobres sentimentos, ela exortava a cada um na língua de seus pais, e revestindo de coragem varonil sua alma de mulher. Ela é mulher, mas ela revestiu a sua alma de coragem varonil, parecia um homem. Alma varonil. Santa Teresa d'Ávila dizia que ela tinha pavor das mulherzinhas, alma de mulherzinha, que é essa caricatura que muita mulher acaba tendo. A fragilizada demais, a assustada demais, tudo treme a mão. Ela dizia que ela não tinha paciência para isso, e que ela não admitia entre as irmãs dos Carmelos dela as mulherzinhas, que as irmãs tinham que ser mulheres de alma varonil. A mulher, na sua doçura, como era Santa Teresa d'Ávila, né, tem que ter alma varonil, aguentar o tranco da vida, não é? E a fidelidade a Deus. Então ela se reveste de alma varonil, e olha o que ela diz para os filhos. A mãe, quem é mãe, ergue a mão para a gente ver. Amor de mãe é o amor mais inexplicável que tem. A senhora que tem filho sabe, não é isso? Às vezes a própria mãe se surpreende com o tanto que ama, que eu escuto isso. Pai do céu, eu não sei por que eu não... Mas eu amo tanto, padre. Coitadinho. Amor de mãe. Olha o que ela diz. Não sei como aparecestes, versículo 22. Não sei como é que vocês apareceram na minha barriga. Não fui eu quem vos deu o espírito nem a vida. Não fui eu quem organizei os elementos do corpo de vocês. Por isso o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem, preside todas as coisas. Ele mesmo, meus filhos, vos dará na sua misericórdia. Vos dará de novo espírito e vida, pois agora vos desprezais a vós mesmos por amor à sua lei. Que mãe é essa? Eu não te fiz, eu não te inventei, eu não coloquei a mão no meu útero e moldei você, você não é meu. Aquele que deu você para mim vai te dar de novo espírito e vida na glória. Morram, sejam fiéis a Deus.
Uma mãe que entendeu que a missão não é ter filho, a missão é devolver o filho. Por que Deus dá o filho? Para devolver o filho a Deus. Essa idolatria dos filhos, gente. Casas onde os filhos são verdadeiros príncipes e princesas. Reizinhos, imperadores e imperatriz. Olha essa mãe vendo os filhos sendo... E aqui relatou como é que até que era o chicote. E dizendo para o filho, na dor dos filhos, um por um: eu não te fiz, eu não te inventei, você não é meu. Vai viver tua missão. E a missão é o espírito e a vida que Deus vai te dar um dia de volta. Então morra se preciso for. Uma mãe que impulsionou os filhos a viverem a vocação que tinham. Uma vocação em Deus. E que no caso deles, custou a morte. E aí continua então a leitura, né? E não só com palavras, mas também com o juramento. O homem lá que estava querendo seduzir eles, começou a prometer fazê-los ricos, felizes, além de torná-los seus amigos, confiar-lhes altos postos e funções, contanto que abandonasse a lei de seus antepassados. E aqui está, meus irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente escuta uma história dessa, a gente pensa assim: mas meu Deus, padre, que exagero. A pessoa morrer, como tantos mártires da igreja morreram, morre até hoje em alguns países do mundo. Que exagero morrer por causa de ajoelha lá no pé do boi, lá da vaca, do Deus deles lá, faz uma reza lá. Morrer, não parece exagero? Às vezes a gente vê a história dos mártires sendo comido pelos leões. A gente escuta uma história dessa e fala: mas que exagero. E aí a gente acha que o objeto do pecado, vamos ver se eu consigo me fazer explicar, olhando aqui para o padre, isso aqui nos é proibido como cristãos. Certo? Isso aqui para nós cristãos nos afasta do Senhor, isso aqui, ó. Só que por causa disso aqui eu posso morrer ou ficar vivo. Alguém quer me matar por causa disso aqui, como se dissesse assim: não, se você lê aqui em voz alta para mim, seu Deus proíbe, mas se você lê eu não te mato. Agora se você não lê porque o teu Deus proíbe, eu mato você. Aí você olha e fala assim: mas padre, que exagero, vai morrer por causa de uma página. Lê isso aí, Deus é amor, lê isso aí. A gente olha do lado errado. A gente olha do lado errado. É só uma página, lê. Para eles, na antiga aliança, o não comer carne de porco, que era um princípio espiritual, é só um torresminho. Que exagero, que bobeira, come. Meus irmãos, se é bobeira a ponto de eu poder comer ou ler, dá nada não. Se é tão bobeira, por que gente tão poderosa oferece para mim mundos e fundos para eu ler essa página? Se ela é uma bobeira, por que você quer me dar tanto em troca? Você consegue perceber? Eu não sei se eu estou conseguindo me traduzir aqui, que a cabeça hoje está pesada ainda. Olha aqui. Vamos de novo. Se é bobeira queimar incenso lá para a imagem de Nero, Nero. Se esse incenso é bobeira, então eu vou dizer não para Jesus, porque Jesus, o senhor nem vai ficar bravo, afinal de contas é bobeira. Opa, se é bobeira, por que é que você, em troca dessa bobeira, está me oferecendo emprego, dinheiro, mulher e poder? Porque não é bobeira o ato da adoração do coração. Porque não é bobeira não optar por Deus. Olha o ódio que havia sobre esses meninos. O sujeito está oferecendo riqueza, felicidade, torná-lo amigo, trazer para dentro do palácio, confiar-lhe altos cargos por causa de um pedaço de carne de porco. Bobeira, toma um gole aí com a gente. É quaresma, mas não dá nada não. Bobeira, é sexta-feira santa, mas a tia Cremilda, Crotilde e Cleonice nunca vem. Vai fazer essa desfeita agora, você já vai na igreja o ano todo. Elas nunca vêm, fica aqui, assiste pelo YouTube. Sexta-feira santa, a gente faz um peixe enorme, enche de creme de leite, de ervilha, milhozinho, queijo derretido, certo? Um arrozinho branco com creme de milho, um fiozinho de azeite, que vai pedir um sorvetinho de creme e um vinhozinho. Que Jesus é esse que quer dividir a família? Tia Cremilda Crotilde nunca vem. Bobeira, sexta-feira santa. Assiste depois no YouTube. Não é nada não. Meu irmão, se não é nada não, se é tão bobo assim,
por que é que você está me oferecendo tanto nisso? Por que você está me jurando tanto por isso? Porque não é bobeira não amar a Deus. Porque não é bobeira não escolher o céu. Porque não é bobeira trair a Deus por causa de um porco, de um creme de milho, de um bacalhau. Não é bobeira, tanto não é bobeira. Tanto incomoda o demônio certas renúncias. Tanto incomoda o diabo certas posturas que ele vai te chamar de bobeira. Mas se é bobeira, por que você quer conversar isso comigo? Deixa eu sem a minha cerveja, uai. Se é bobeira, deixa eu comer minha salada enquanto você faz seu churrasco. Se é bobeira, deixa eu usar minha saia, meu vestido ou minha batina em paz. Você fica sem a sua. Não estou mandando você usar, eu que estou usando a minha. Por que é bobeira? Não é bobeira. Quando o demônio faz zombaria, piada e desdém, é porque ele está irritado, é porque ele está ferido, e você devia deixar de ser besta e começar a entender o valor das coisas que você está querendo abandonar, meu queridinho. Olha como irritava o demônio ver jovens que por amor a Deus não comiam torresmo e carne de porco. Deixa os meninos não comer a carne de porco, ué. Tem tanta carne para comer, por que você está tão encafifado, ó rei? Você tem 1000 coisas para fazer. Vai cuidar de 7 meninos com carne de porco. Aí como é que ele quer convencer o menino? Bobeira. Bobeira, seu rei. E o senhor está aqui prestando atenção nisso, ao invés de cuidar de um reino todo com 2000 problemas, você está cuidando disso? Então, não é bobeira. Bate na carinha e fala, acorda menina, não é bobeira. E é assim na vida. O Espírito Santo muitas vezes nos inspira coisas para nos unir a Deus. Elas são muito pequenas e bobas, como uma carne de porco. Às vezes nem a gente acha que possa haver ali alguma comunhão com Deus, alguma bênção de Deus ali. Aí o demônio trabalha para Deus sem querer e coloca alguém na sua frente, na sua vida, no seu derredor, para dizer que é bobeira, para diminuir e te prometer muito em troca da tua bobeira. Então não é bobeira. Faz assim comigo. Ai, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha pensado nisso. Então a próxima vez que alguém falar assim para algum propósito teu, bobeira, dá nada. E ainda te oferece umas coisas legais que não queria te oferecer e que nunca te ofereceu antes de você fazer o propósito. É igual jejum, gente. É igual jejum. Esse dia eu estava pensando, eu falei, mas será que o povo está achando que eu sou diabético? Não tem mais doce nessa casa. Não tem doce. Não tem. Falei, ué, você que acha que eu tô diabético, está correndo alguma fofoca aí, outra? Não é possível. Começa um jejum de doce. Mas aí você resolve falar assim, então já sei, não tem doce nessa casa. O açúcar do café. Ainda hoje estarás comigo no paraíso, amigo. Mas nem que seja meia-noite alguém aparece. Aí é bolo de cenoura. Aí é não sei o quê. Bobeira o açúcar do café por tantos dias, por causa daquela pessoa, por causa daquela intenção. É bobeira, né, Satanás? Tanto é bobeira que você pegou as padarias todas do Piquiri e mandou na minha casa. Palhaço. Então não é bobeira. Por que você está me oferecendo o que você não oferecia antes? Por que você está querendo me favorecer o que você nunca me favoreceu? Bobeira, né? Os homens aí que resolvem ficar sem cerveja, tomar cerveja sem álcool por um tempo, o resto da vida, não sei. O Espírito Santo é que fala dentro dos corações, eu não dou regra para ninguém. Aí o sujeito, opa, bom? Ei, bom? Atrasado, dia nós conversas. Você faz uma resolução dessa no seu coração, ele chega, ele abraça, ele quer que você senta junto, traz aqui. Você nunca foi em casa, né? Você já foi em casa? Bem, ele já foi em casa. Vai lá domingo. Bobeira, né? Não é bobeira. O princípio espiritual da renúncia. Porque nas renúncias nós amamos a Deus. Na renúncia nós nos aproximamos de Deus. Vira a metralhadora do dedo assim para o lado e fala assim para alguém bem alto. Não é bobeira não, viu? Fica firme aí que não é bobeira da senhora não. A senhora está certinha, fica esperto. Ô, o senhor aí do fundo, não é bobeira não. É bobeira e quer me dar tudo, sei que é bobeira. Então tem um valor espiritual ali. Então é agradável a Deus. Amém? E aí então,
Eles vão morrendo um por um, gente, meu Deus do céu. Contempla o céu e a terra, observa tudo que neles existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus fez o que fez. E também o gênero humano. Não tem, é o último, ele viu 6 morrendo. Pensa o desespero que está esse menino. Os 6 já foram espancados e decapitados. Ele é o último da fila. Não tenhas medo desse carrasco, pelo contrário, filho, sê digno dos teus irmãos. Esteja à altura dos teus irmãos. Não me seja o primeiro nessa família a ser covarde, a ser idólatra. Sê digno dos teus irmãos. Bate no peito e diga, eu tenho que ser digno dos meus irmãos. Tem um dogma que só a fé católica tem. Porque só a igreja poderia ter mesmo, mas a gente reza no creio. Creio na comunhão dos santos, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Olhando para mim, o que é comunhão dos santos, gente? Comunhão dos santos não é os santos lá no céu comungando. Comunhão dos santos significa essa unidade, essa comunidade espiritual que há entre a terra e o céu. A comunhão dos santos, nós estamos ligados àqueles que estão diante de Deus, porque lá é alfa e ômega, lá não tem tempo. Então, Santa Isabel da Hungria, faz 700 anos que ela foi para o céu, mas ela intercede por nós, ela pode rezar em favor da igreja. Há uma comunhão entre nós e Isabel da Hungria, por exemplo, São Pedro, São Paulo, os apóstolos, os mártires, a igreja viva que está no céu. Nós cremos que há uma comunhão entre nós, amém? Portanto, essa palavra diz o que para você e para mim? Seja digno da Isabel da Hungria, e vai deixar de ser vaidosa e ajudar os pobres. Vai estar à altura da Isabel. Seja digno da Bebel da Hungria e vai governar direito essa cidade aí. Isso, tudo bem. Esteja à altura de Isabel da Hungria. Entende isso? Seja digno de São Maximiliano, teu irmão. Vira homem, Padre Mário, engrossa a voz. Seja digno dos teus irmãos. E aí, os irmãos que estão vivos também. Sejamos dignos uns dos outros. Não é? Olha para o Mamão, a luta que ele fez com vícios, né, Mamão? Eu preciso ser digno desse tipo de luta. Quando Deus me pede algumas renúncias por um tempo da minha vida, vai estar calor, você não fique sem. Seja digno do Mamão. Sejamos dignos uns dos outros. Porque eu estou com sono, estou com dor de cabeça. Seja digno da Edjane. Olha que coisa linda essa família aqui. Todo santo dia. E põe num colo, joga no outro colo, vai para outro colo, joga para a avó, que devolve para a mãe. Né, filha? Seja digna da sua mãe, digna do seu pai. Seja digno dos teus irmãos e não me seja o primeiro a desonrar a gente. Dignidade. Nós somos comunhão dos santos, nós somos igreja. A gente não está aqui passeando, não, aí. A gente não comprou ingresso para assistir um filme. É uma comunhão de família. Nós estamos aqui porque teve gente que perdeu cabeça, perdeu o braço, foi fritado em óleo. O outro foi crucificado de ponta cabeça. O outro tomou tiro. O outro vendeu tudo, deu para os pobres. Seja digno dos teus irmãos. A igreja não começou em você, nem termina em você, nem em mim. Nós somos uma família que tem irmãos. E o apelo é: seja digno dos teus irmãos. Não seja o primeiro a querer afrouxar, não, rapaz. E, gente, o melhor da vida é viver na dignidade dos irmãos. O melhor da vida é viver na dignidade da família, que é a Santa Igreja de Deus. Estejamos à altura desses homens. Deus dá a graça. Então, meu filho, seja digno dos teus irmãos, aceita a morte, a fim de que eu torne a receber-te com eles no tempo da misericórdia, que é uma expressão deles para falar do céu. Olha essa mãe, meu Deus do céu, a fim de que eu torne a te receber, meu filho, no céu. No céu a gente abraça de novo, beija de novo, mamãe faz bolo de fubá. No céu, agora morre.
vai viver a tua vida em Deus do jeito que tem que viver, paga o preço que tiver que pagar. No céu nós descansa e cadê o culto da mãe? No céu. Mulher de alma varonil. Você que é mãe, se coloque no lugar dessa mulher e me diga: só em Deus mesmo para ter uma força dessa, hein? Só em Deus. Para deixar o filho seguir a vida, às vezes a vocação em Deus, quem vai ser missionário, quem vai para um Carmelo, quem vai para tantos lugares. É um sentimento de morte, né? Parece que é um velório. Por quê? No céu a gente se pega de novo, se encontra de novo, se vê de novo. Alma varonil, não é? Mal tinha acabado de falar o jovem, motivado pela mãe, diz para o homem: que esperais? Obedece o teu rei, eu obedeço Moisés. Faz o que você tem que fazer. Faz o que você tem que fazer. Veja, irmãos, um menino, 7 meninos que escolheram a Deus, em vista da vida eterna. Aí o evangelho de hoje, Lucas 19, a partir do versículo 11, nós temos 2 julgamentos aqui. Deu ruim, deu bom não. Deu ruim para 2 homens aqui. Um era de igreja, o outro não era de igreja. Vamos prestar atenção para você entender esse evangelho. Diz aqui que um homem nobre vai para o exterior, antes de ir dar 100 moedas para os empregados. Esse homem nobre é Jesus, que foi para o céu e que deu 100 moedas para nós. A fé, o batismo. O batismo é a moeda, as 100 moedas. Os sacramentos, a Eucaristia de hoje. Ele foi ser coroado rei, demora, mas um dia volta. E nós ficamos com 100 moedas. O batismo, a Eucaristia, a experiência que a gente tem de fé. E aí ele vai voltar para ver que lucro deu isso aí na sua mão, na minha mão. Junto com isso diz que os conterrâneos dele mandaram avisar: nós te odiamos, é melhor não voltar, nós não queremos que você reine sobre nós. Portanto, esse homem tem, atenção no padre, empregados e inimigos. Os empregados são a igreja, você e eu, empregados de Deus. Os inimigos mesmo, que você já sabe. Ele voltará e acertará contas só com os inimigos? Também com os empregados. Qual foi o primeiro julgamento que houve? Foi com os inimigos? Com os inimigos ele conversou por último, né? E quanto a esses inimigos que não queria que eu reinasse, mata tudo, taca fogo. Que é a imagem do inferno. Porque São Pedro diz na sua carta: irmãos, o julgamento começará pela casa de Deus. Portanto, qual foi o primeiro julgamento aqui? Traz a galera da moeda, traz os batizados, os eucaristizados, os comungados, os matrimoniados na igreja, os ordenados sacerdote e os crismados tudo. Traz aqui. Porque o julgamento começa pela casa de Deus, pela casa do Senhor. E aí São Pedro vai dizer: irmãos, e se é assim com a casa do Senhor, Deus tem a dó do mundo. Está lá na carta de Pedro, que você não lê porque está na Netflix. Não a carta de Pedro, você volta aqui comigo. Chamou a galera da moeda. Está tudo resolvido para quem tem a moeda? Não. Eu posso pegar e devolver a moeda. Não matei, não roubei. Está aqui a moeda. Não perdi a moeda. Não matei, não roubei. O Senhor me deu 100, eu fiquei com medo, não sei o que tem, que se fosse ver. Está aqui a tua moeda, Senhor. O Senhor me deu batismo? Está aqui. Eu ia na missa lá do domingo, nem fazia tanta atrapalhada. Está aqui. E aí começa o julgamento então da casa de Deus, que nos mostra uma coisa muito importante. Não basta devolver a moeda. Tem que lucrar as 100 moedas. E aqui tem algo de maravilhoso então. Ele chama, o primeiro vem e diz o quê? Senhor, as 100 moedas que você me deu. Quantas moedas? 100. As 100 moedas que o Senhor me deu. Trabalhei em cima, arrisquei. Rendeu mais 10 vezes. 1000 moedas. Servo bom, servo fiel, como fostes fiel na administração de tão pouco, recebe 10
cidades. Oi? Ele pegou 100 moedas. Você sabe o que é 100 moedas de prata naquele tempo? 100 diárias. Quanto está uma diária aí? Faz 3 meses e meio de salário. A 4 mil reais, gente. O senhor me deu 4 contos na mão. Trabalhei, o senhor demorou uns anos para voltar. Eu fiz 4 mil reais virar 40 mil. Está aqui. Servo bom. Como foste fiel na administração de tão pouco, 4 mil reais virou 40 mil. Olha. Deu até para contratar 2 funcionários e comprar um Palio 2009. Ó. Como foste fiel na administração de tão pouco. Leva 10 cidades. Gente, que recompensa desproporcional. O sujeito nunca na vida que ele imaginou que 100 moedas, mesmo que virasse 1000, ou seja, 1000 dias de serviço, certo? Nunca na vida que ele imaginou que ele ia ganhar 10 cidades. Quantas moedas tem em 10 cidades? E naquele tempo, ganhar uma cidade não era ser prefeito. Na linguagem que Jesus está contando, ganhar a cidade significa ser rei de uma cidade. Você é o rei agora de 10 municípios. É desproporcional, é gigantesco. Veio o outro, o senhor me deu 100. Esse não rendeu 10, mas rendeu 5. Está aqui 500, né? Muito bem. 100, 4 mil virou 20 conto. Então leva para você 5 fazendas cheias de boi e soja, 5 cidades. Eu fico imaginando esses dois falando, não senhor, calma, calma. É desproporcional de grande a bênção, meu irmão. É desproporcional de grande a maravilha que é o céu e que é o Espírito Santo em nós. E aqui que Jesus está me ensinando para você, presta atenção. Porque fostes fiel na administração e no suor de tão pouco, o que você ganha é muito maior do que o pouco que você fez. Gente, quantas pessoas começam a vir na missa todo dia e na volta para casa rezar um terço? Porque Deus está pedindo. E aí na administração desse pouco, a depressão foi embora, a gastrite não tem mais. Aquela vontade de matar Deus imundo e tacar copo nas crianças não tem mais. E aí você repara e fala, meu Deus, eu estou lucrando e ganhando muito mais do que o esforço que eu fiz. É ou não é assim? E aqui, queridos, Jesus está nos ensinando também uma outra coisa junto com isso. O poder inimaginável do bem feito. Quantas pessoas já viveram isso na sua vida? Como é que você poderia imaginar que aquele bom dia, que aquele aperto de mão um dia, 3 anos depois ia mudar a tua vida? Você não é aquele cara que eu encontrei aquele dia na Fixep? Você está bem? Quando é que eu posso imaginar que essa obediência interior, em pequenas coisas, poderia de verdade mudar a minha vida de um jeito inimaginável e grandioso? O poder do bem, o poder de obedecer o que Deus manda a gente fazer, querido. Olha para o padre, o que Deus está mandando você fazer hoje? Faça. Administre a moeda que Ele está te confiando. Trabalhe em cima a sua camisa, porque o que vem depois disso nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração humano é capaz de imaginar. Olha para a tua vida, e eu espero que na sua vida você tenha muitos fatos onde você fala assim, gente, ainda bem que eu fui, gente, ainda bem que eu fiz, gente, ainda bem que eu, olha, como é que eu poderia imaginar o tamanho da coisa boa hoje, por causa de uma coisinha de nada daquela. Mas se a gente cede à preguiça, ao apego, ao egoísmo e ao medo, aí vem o terceiro, da casa de Deus. Eu tive medo de ti. Eu tive medo do que você me inspirou a fazer com o meu batismo. Eu tive medo do que você me inspirou a fazer com a Eucaristia que eu comunguei. Tive medo.
E esse vai ser condenado junto com o inimigo. Então, meus irmãos, o Evangelho de hoje nos fala de 2 tipos de pessoas que vão ser julgadas. Todos nós vamos, né? Mas você está entendendo. 2 tipos de pessoas que vão ser julgadas diante de Deus. Não é só a galera do mundo. É a galera que tem moedas na mão. E fez o que com essa fé? Eu tive medo de ti. Meu irmão, minha irmã, a gente vem na missa, a gente lê uma palavra, a gente escuta uma música. E algo é confiado como moeda de prata dentro de você e de mim. Uma voz interior, Deus fala, faz isso, faz assim, não faz mais assado. Hoje, tataté, conversa. Esses raiozinhos na cabeça. E a gente tem medo. Tem medo. E o medo é um trem terrível. Porque o medo traz o que você tem medo. Por que é que ele não gastou, não trabalhou com as moedas? Porque ele pensou, se eu trabalhar com a moeda e falir, dá ruim o negócio, ele é mau, vai me bater, vai me demitir. Aí ele não trabalha com a moeda, porque tem medo do patrão, o patrão é bravo. O que é que faz um patrão bravo quando vê um funcionário que não trabalha? Fica bravo. Aprenda isso até na sua profissão, Jacuzinha, escuta. Está lá no teu trabalho, nesse mundo de desempregado brincando com a sorte. Por que você não faz o que você sabe que tem que fazer? Por que você não entrega o que você sabe que você tem que entregar? Porque eu tenho medo de não fazer direito, eu tenho medo de se eu fazer errado ele brigar. Então eu não faço. Se você não faz, o que ele faz? Ele briga. Você tinha medo de? Briga. Então leva a briga. Você tinha medo de ouvir um sermão do padre. Então leva o sermão do padre. Entende? O medo traz o que você tem medo dele. Eu tenho medo de ti. Tu és severo. Por isso não fiz nada. Então leva a minha severidade, bicho bobo. Põe a mão no seu coração e fala, Senhor, tira de mim o medo. Tira de mim as amarras. Tira de mim, Senhor, os traumas. Tira de mim, Senhor, medos, paralisias do meu coração. Os meus medos estão atraindo o objeto do medo para mim. Tira de mim o medo. Amém. E aí, queridos, depois teve o julgamento do mundo. A galera lá que não queria que eu reinasse. Não adianta você querer que eu não reine. Eu reino, todo joelho se dobrará. Toda língua proclamará Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E todo joelho se dobrará no céu, né, Isabel da Hungria? Na terra e no inferno. Pode ajoelhar também. Não adianta não querer. Meu irmão, vai todo mundo ajoelhar. Feliz quem ajoelha agora. No último dia levanta para a glória. Agora quem não ajoelha agora, você já entendeu. Mas a moeda, o Senhor tem nos confiado moedas. E aí, gente, um último pecado aqui. Como pode eu ter medo? Como eu posso ter medo? Como eu posso avaliar tão mal alguém que me confiou moedas tão preciosas? Como é que eu posso ter medo? E chamar de mal, severo e ruim, quem está me dando aquilo que eu nunca tive? Quem está me fazendo aquilo que ninguém nunca faz? Como é que eu posso olhar assim para Deus? Só que isso é uma via de mão dupla entre o céu e a terra. Quando alguém te convida para fazer alguma coisa, por que você olha para ela como uma pessoa má, que quer te colocar numa situação onde você vai passar vergonha? Isso é pecado seu. Você sabia que a gente peca uns contra os outros nesse ponto e por isso se cancela a Deus? Então, por exemplo, eu pego e convido a Solimar. Solimar, sábado vai ter tal coisa, eu não posso, fulano não vai. Você não vai lá e faz para nós? Ela tem 2 opções. Me olhar como alguém mau e severo, ou seja, como alguém que vai colocar ela numa situação onde ela vai passar vergonha, ela não consegue, coitadinha de mim, Deus o livre e guarde, eu não, padre. Ou se perguntar, por que ele está me dando o que outros não me dão? Por que ele está me oferecendo o que outros não ofereceram e acolher com alegria? Só que se ela peca contra mim, não é o caso. É só um exemplo. Se ela peca contra mim, às vezes dando um sorriso, inventando uma mentirinha, porque considero o que eu estou ofertando a ela como algo mau e severo,
ela está pecando contra a minha bondade. Eu poderia ter chamado outro, estou chamando você. Eu poderia estar abrindo essa porta para outra, estou abrindo para você. Se ela peca assim contra mim, ela peca contra quem? Contra Deus. Porque a fé e as moedas nos são dadas através da vida, da igreja, do próximo. É pecado, meu irmão, diante de algo que nos é ofertado, a gente vê ali maldade e severidade. Como você me chama de mal e de severo? Eu poderia ter dado a outros, eu estou dando a você, eu estou te amando, eu estou sendo seu amigo. Eu estou te convidando a ser melhor. Você me olha assim, então quer saber? Dá aqui também. E dá para aquele que já tem 1000. Senhor, mas já tem 1000. É assim a vida. É assim o reino, quem tem vai ter mais. É por isso que tem gente que na vida e na igreja, no mundo, na vida espiritual, religiosa e na vida social, começa pequeno. Se fosse um jogador de futebol, só chuta com uma perna, lateralzinho direito, o vai e volta ali. Se ele trabalha, se ele acredita na bondade disso, daqui a pouco ele chuta com as 2 pernas, sobe para cabecear, se precisar fazer o meio campo, ele faz, volta para marcar, vai para a Europa. Enquanto que aquele outro, que pegou um pouquinho e viu naquilo uma maldade, um medo e um susto, fica até sem aquele pouquinho. Tira do que tem pouco e vai jogando no que tem mais. É por isso que você vai vendo pessoas, meu querido e minha querida, ficando cada vez mais versáteis, mais ungidas, mais firmes, mais amplas. Você sabe de onde está vendo isso? Do pouquinho que era teu e que agora está sendo dado sobre os outros. Entende? Porque Deus não desperdiça um disponível. Olha, talvez tenha dom meu e dom seu, que já nem está mais em nós, já está em cima da cabeça de alguém. Entende isso? Diz que sim para me animar. Faz assim, ai, que bom. A pergunta para você e para mim, será que Deus vai ter que tirar de nós e já dar para quem tem muito? Será que não estava na hora da gente pegar o nosso pouco e parar de ter medo da severidade disso e frutificar e devolver àquele que nos amou e que nos deu o que ninguém nunca deu no último dia, e já na vida começar a receber muito mais do que a gente possa suspeitar e imaginar? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração humano é capaz de imaginar que 100 moedas, se virar 1000, rende 10 cidades. As maiores coisas da nossa vida às vezes estão escondidas atrás de pequenos atos de amor, renúncia, caridade, inteireza. Mas Deus vai entender, né, padre? Ele vai entender, mas não pode recompensar. Mas Deus vai perdoar, né, padre? Vai, ele só não tem como recompensar. A gente precisa entender isso. No perdão não há recompensa, meu irmão. No perdão só há perdão. É boa coisa, mas não é tudo. Deus vai me perdoar. Ele vai. Gente, Deus não perdoa o capeta, porque o capeta não pede perdão. Sabia? É que Satanás não se arrepende, por 1000 questões teológicas, mas Jesus só não perdoa Lúcifer, porque Lúcifer não pede. Mas se pedisse e perdoasse, não pode ser o Miguel, né? O Miguel já é o Miguel, você ficou para trás. Deus vai perdoar você e eu, minha gente. Vai. Deus entende que a gente está cansado, que a gente tem medo, que não precisa tudo isso, que hoje em dia a maioria das pessoas... Deus entende tudo, e entende até o capeta. Só que no entendimento não há recompensa. Você precisa entender isso. No entendimento não há grandeza. Nesse Deus entende, não há altura. Então, filho, mamãe entende que você não gosta de estudar. Eu só não posso recompensar a tua burrice e a tua preguiça. Mãe, eu não gosto de estudar. Eu entendo. Também não gostava. Eu entendo. Eu só não posso recompensar isso aí. Eu não posso te dar nada. Só posso te entender. Há uma recompensa. Vamos trabalhar as nossas moedas. Se Deus te inspira algo, é por amor e para grandeza. Não tenha medo disso não.
Não tenha medo disso não. Se Deus te inspira algo, se você sente que você tem recebido na sua mão, na sua inteligência e no seu coração uma moeda, um capital bruto, trabalhe isso, gasta isso, vai até onde você está vendo dentro de você, e grande será a recompensa. Grande, diferente e maior. É assim que Deus nos paga. Paga grande. Paga diferente do que a gente achava que ia ser. Paga grande, paga diferente, paga surpreendente. 10 cidades. Erga a mão para ver quem quer 10 cidades. Amém. Eu quero também. Erga a mão para pegar. Vamos pedir 20, né? Porque tem todas mesmo. Quem dá 10 dá 20. Vamos ficar em pé.